Olá, hoje estou aqui com a Lígia. A Lígia é arquiteta e nós vamos ter um bate-papo sobre a importância do ambiente, de como organizar o ambiente para o seu filho. Oi, Lígia, tudo bom? Tudo bem. A Lígia vai se apresentar. Então, sou arquiteta, é, tenho uma formação além da arquitetura também, porque tive que aprender além da técnica, e gosto muito da área artística, gosto muito da arquitetura de interiores, do paisagismo também, e amo as pessoas, né? Então, É fundamental, né? Porque os ambientes são de fato para as pessoas. exatamente, quando eu dava aula na universidade, um dia eu disse para os meus alunos: nós projetamos para quem? Não é para as galinhas, não é para as vacas, os bois, os peixes, nós projetamos para as pessoas. Então temos que conhecer as pessoas. Então, Lígia, eu gostaria de bater um papo contigo sobre qual é a importância para um ser humano, para uma criança, a organização do ambiente. Você que é arquiteta, você conhece muito e já trabalhou muito, tem uma experiência enorme na organização de ambientes internos. Qual é a importância que o pai e a mãe que estão nos assistindo assim podem saber sobre o que o pai e a mãe pode fazer para pensar um ambiente que seja agradável, que seja confortável, que seja estimulante para o seu filho? Muito bem. Acho muito importante nós observarmos não só o ambiente, o contexto, mas principalmente, como eu falei desde o início, a pessoa. Então, se é um bebê, né, vamos nos reportar já desde a idade, da primeira idade, dos primeiros meses. Muito importante, eu acho, eu percebo que é os pais observarem como ele é, como essa criança é, como esse bebê é. Como que ele se comporta no ambiente. Se ele chora, se ele não chora, porque ele reclama, né, de alguma coisinha que não tá bem para ele. Então, nós, adultos, temos que ser muito perceptivos, desenvolver nossa percepção, né, para observar isso. Qual tipo de música, porque é um indivíduo que não é igual ao outro. Então ele já tem aquele projeto de natureza dele, ele já nasce com aquela vontade, com aquele gosto que a gente não conhece, né? A gente não conhece ele. Estamos conhecendo e temos que respeitá-lo. Então, se ele gosta de uma determinada sonoridade, de uma determinada iluminação, tem crianças que choram às vezes porque tem um barulho, porque tem alguma coisa incômoda no ambiente. E às vezes a gente projeta, inclusive, o quarto desse bebê já antes dele nascer, né? Então, ter esse cuidado, ser um pouco neutro no princípio e ir conhecendo ele desde os primeiros meses, depois dos primeiros anos. Sempre observar, não impor as cores. Não impor as cores, mas perceber a escolha dele. É tão bonito isso, eu acho isso um respeito ao ser humano. E aí ele vai sendo respeitado desde o início. Esse negócio de, né, fazer a roupinha já de uma cor, às vezes já vai induzindo. Claro que a nossa sociedade tem essa formação, mas a gente pode mudar também. Mas não só as cores, as formas, né? Também, As né? formas, Os móveis, já as coloca todos. texturas, o som, a iluminação, né? Os móveis, dentro do mobiliário, vamos pensar. O design. O design. Nós temos tantos estilos, né? Nós temos o clássico, temos o moderno, temos um estilo até oriental. Como é que nós vamos impor isso para uma criança? Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco neutro. É um pouco mais difícil, né? De perceber isso. Mas a gente tem que ir tentando. Acho que o respeito é fundamental. Ir observando. Acho que o princípio da observação é muito legal. Ela nos dá muitas dicas, assim, observando. E Lígia, me diz uma coisa, é verdade que dependendo do tipo de ambiente, a pessoa não gosta de ficar nele? Por exemplo, até estudar, como é que é a relação da pessoa, do gosto de estudar com o ambiente, do gosto da pessoa em ficar naquele ambiente? Me fala um pouco sobre isso. Às vezes a gente encontra pessoas, até adultos, né? Não continuei meus estudos porque eu não gostava de estudar, né? Então, às vezes não, sempre tem a ver com o ambiente. O ambiente, uma vez eu me lembro que eu escrevi um texto, apresentei uma palestra sobre o ambiente, né? Nós temos dois, né, dentro de um conjunto que faz efeito, que faz relação, seja a parede, seja o objeto, seja a cor, seja o armário, seja a roupa, ele tem uma linguagem, uma comunicação, uma informação.
Então, se tu tens um ambiente, às vezes, com pouca luz, um ambiente, uma mesa numa altura que não é confortável para aquela idade, né, para aquela pessoa, seja adulto, criança, adolescente, ele não consegue ficar ali. Ele vai procurar um outro lugar, ou ele vai se sentar no chão, ou enfim, não importa, mas para estudar nós temos que ter uma ergonomia, né? Nós temos que ter um mobiliário projetado de acordo também com a altura, né? Isso também é ciência, já foi desenhado, escrito por tantos outros autores, né? Então a gente tem que ir aos poucos como pais e conhecendo também essas coisas, ou contratar um técnico que possa dar uma direção, auxiliar, né? Então, às vezes, a gente vê assim a criança, ela vai para fora do ambiente. Tudo bem, por exemplo, eu soube que a minha mãe, ela subia nas árvores para estudar, né? E ela é uma pessoa inteligente, ela gosta de estudar, eu também gosto, então a gente percebe que as pessoas vão em busca daquilo que elas querem, né, como projeto. Gosta de ler, gosta de estudar. Outros gostam de ouvir música ou de tocar, né? Enfim. Mas tem muitas crianças e muitos pais, muitas mães que não têm essa possibilidade desse contato com a natureza para poder estudar, né? Que nem muitas vezes os nossos pais, eu tive o pai e a mãe que se criaram em ambientes que era possível o contato com a natureza. Mas e quem mora nos apartamentos? Tem como reproduzir um ambiente ou fazer um ambiente gostoso, adequado? Tu acha que isso influi no gosto de estudar do filho? Influi, sim, influi. Desde a cor, ou busca uma iluminação adequada, busca uma parede com alguma cor que traga aquele indivíduo para junto daquele ambiente, né? Que ele se sinta... Agora mesmo eu fui num lugar que eu estou montando uma sala e eu enxerguei como que eu deveria pintar a parede, o teto e as laterais de um modo... Eu me senti abraçada com aquela cor e com aquele efeito e um outro lado de uma outra cor. Então, a gente tem que sentir, acho que esse é um princípio, né? Tem que sentir o ambiente, eles não são iguais, mas num apartamento, numa cidade onde a gente tem a pouca relação com a natureza, como tu falou, hoje tem muitos condomínios que tem, né? Mas nem todos têm esse poder aquisitivo também de ter esses espaços. Vai num parque também, né? Nós temos parques nas cidades, temos praças, mas é importante em casa a gente ter também uma plantinha, porque também às vezes precisa estudar à noite, né? Não vai sair pra rua num parque à noite, então uma vegetação que goste, ou até um aquário, um elemento vivo. Esse elemento vivo, ele é importante, porque nós somos da natureza, né? Nós somos um projeto na natureza também. Então, uma planta, um vaso, um simples vaso com flor, gente. Um simples vaso com flor. Já nos traz, né? Essa alegria, essa estética. De estar aqui e lá naquele ambiente, exato, né? Botar na mesa. Às vezes, quando eu viajo, não estou no meu lugar. Na minha casa, eu colho uma florzinha, boto, nem que seja num copo. Mas é a minha flor no meu lugar para eu poder estudar. É simples, acho que a gente tem que compreender essa simplicidade da natureza na nossa vida. Lígia, eu amei a conversa, eu acho que vocês devem ter amado também. Eu gostaria de agradecer muito a tua colaboração, de estar aqui prazer. Nos estimulando para organizar cada vez melhor o nosso ambiente, para a gente poder se sentir bem e também a gente se sentir, se compreender melhor, se perceber mais nesse contexto, nesse ambiente. E eu gostaria de complementar também com essa observação da criança, também permitindo, dando liberdade dela descer da cadeira, subir na cadeira, se sentar no sofá, ir no seu armário e começar a ensinar onde guardar os sapatos, onde guardar as roupas, os estilos, porque a criança aprende nesse momento. E ela é atenta nesse momento de 1, 2, 3 anos. Nossa, eles são assim... todo mundo diz que são esponjas, mas eles são vivos. Eles estão esperando, inclusive, que alguém ensine alguma coisa para eles. Então, tu vai ensinando, tu fala de um modo que tu tá ensinando e ele tá aprendendo. Isso é fato. Sempre tem um modo de falar que eles
parece que eles guardam aquilo, né? É muito Sim. lindo. É muito bonito ver as crianças assim. Acho que eles realmente eles vão guardar e isso vai ser para a vida depois deles como adultos, né? Organizar as coisas e aprender a ter seu lugar e valorizar isso. Eu queria te agradecer imensamente. Obrigada, Estela. Quando quiser, Tá outros legal. papos, continuamos. Joia. Um grande abraço e eu te espero aqui neste mesmo canal amanhã.